Boa noite, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um culto aqui na Igreja Nazareno Jardim Guanabara. Tempo especial, maravilhoso, Sexta-feira Santa. Um tempo em que nós vamos falar sobre as 7 palavras de Jesus. E eu queria abrir com vocês em João 18, falando da prisão de Jesus, o caminho para o Calvário. Fala que depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para outro lugar, o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas, armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. E quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que meu Pai me deu? Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, nesta sexta-feira, e queremos celebrar a vitória que o Senhor trouxe através da sua morte e ressurreição. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa, cada um que está hoje participando conosco deste culto, Pai. Derrama o teu Espírito, traz a convicção da fé, traz a convicção do verdadeiro cristão, traz a convicção da palavra verdadeira e fiel, que nos enche de gozo, júbilo e alegria. Mesmo diante da morte, o Senhor não hesitou em morrer pelos nossos pecados. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar juntos um louvor agora. Depois o pastor Rogério vai chegar e trazer a primeira palavra da cruz. Eu vou falar a segunda palavra da cruz. E depois, assim por diante, a gente vai ministrando cada uma das últimas palavras de Jesus na cruz. Deus abençoe. Glória a Deus. Quero trazer um minutinho, 2 minutinhos desse tempo precioso. Uma das palavras que Jesus deixa antes de morrer, ali crucificado, já
derramando seu sangue. Está lá em Lucas 23, 34, que diz, essa é a palavra do Senhor. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus, antes de morrer, ele olha ali para os guardas, todo aquele povo, e eles sendo chicoteados, sendo zombado nesse momento. Ele olha para eles e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ao nosso ver, ao nosso olhar, olhando para nós, o nosso coração, se alguém está zombando, se alguém está falando algo de nós, nós nos incomodamos. Nós já queremos, talvez brigar, já queremos falar alguma coisa, está pronto para dar uma boa resposta para a pessoa, ou dizendo: estou aqui nesse momento, mas se eu sair daqui eu te pego, se eu sair daqui eu faço. Não, isso não vai ficar assim, né? Hoje, nos dias de hoje, qualquer coisinha, isso não vai ficar assim não, né? O ser humano tem muito disso de vingança, muito disso no coração, muita mágoa. E nós vemos a palavra do Senhor, Jesus ali sendo chicoteado, seu sangue derramando sobre aquelas vidas que estavam ali, sobre aquela cruz. E ele ainda fala, pede para o Senhor: faz nada com eles não, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós não chegamos aos pés do Senhor. Talvez no nosso coração nós falamos: por que Jesus pede para perdoar se ele estava apanhando, se ele estava sofrendo? Nosso coração precisa ser tratado. Nós não podemos tratar pessoas ou tratar aqueles que nos zombam, né? Como diz por aí, dá o troco a mesma moeda. Jesus deu outra face quando levou um tapa na cara. Ele deu a outra face. Ele perdoou. E Ele aqui nos ensina a perdoar. Nós, por qualquer coisinha, nós não perdoamos. Por qualquer motivo, nós já viramos a cara, fica de birra. Nós não perdoamos o irmão. Às vezes dentro de casa nós não perdoamos por qualquer motivo, qualquer palavra a mais que nós falamos. Se nós falamos diferente, por qualquer coisa nós não perdoamos. Mas Jesus nos ensina a perdoar. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, nessa sexta-feira. Como foi seu dia? Talvez foi o dia de comer ovo de Páscoa, talvez foi o dia de você almoçar com a família. Mas será que você liberou o perdão? Você liberou o perdão de boca para fora? Você não liberou aquilo que está no seu coração? Você abriu seu coração, você rasgou seu coração e disse: eu perdoo, me perdoa. Jesus deixa essa palavra para vocês hoje. Perdão. A palavra do Senhor diz que aquele que não perdoa não herdará o reino dos céus. Essa foi a primeira palavra que Jesus deixou para nós na noite em que estava ali derramando seu sangue na cruz. Agora o pastor Dimor vai trazer
mais uma palavra que Jesus deixou para nós. Essa foi a primeira palavra de perdão. Agora, vamos falar da palavra de salvação. A palavra de salvação, que é apenas um verso, está lá em Lucas, capítulo 23, verso 43. É a história dos dois malfeitores. Você conhece a história dos dois malfeitores? Quando você vê as imagens da cruz, até essa semana a gente colocou sobre a programação de Páscoa, lá tem 3 cruzes. No meio de Jesus e de cada lado um malfeitor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava Jesus. Você não é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença desse homem? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. E Jesus lhe respondeu, segunda palavra da cruz, palavra de salvação. Em verdade vos digo que hoje você estará comigo no paraíso. O paraíso, meu querido, é o lugar no qual as almas dos justos permanecem desde a sua morte até a sua ressurreição. Como se ele dissesse: eu não apenas me lembrarei de ti naquela ocasião, mas também neste mesmo dia. Jesus estava falando para aquele que reconheceu que era pecador, que reconheceu que Jesus era justo, que reconheceu que ele merecia o castigo e reconheceu Jesus como Senhor. Olha o que ele fala: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Por isso que eu sempre falo, meu querido, minha querida, que o ladrão da cruz não foi uma exceção. O ladrão da cruz, ele fez os passos para a salvação. Para sermos salvos, temos que confessar os nossos pecados, nos arrependermos, reconhecer que nós merecemos o castigo, mas que Jesus é o justo, o Senhor, que pode nos salvar. A segunda palavra da cruz que você está ouvindo nesta noite é uma palavra de salvação. Lembre-se de mim quando vier do céu, no seu reino. Ele reconhece a Jesus como rei, e um rei tal que mesmo depois de morto, pode recompensar os mortos. Os próprios apóstolos ainda não possuíam uma concepção tão clara do reino de Cristo. Aqui é uma concepção clara do reino de Cristo vindo de um pecador. Alguém que reconheceu um justo na cruz e encontrou a salvação. Que você possa encontrar com o Salvador. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos para a terceira palavra da cruz. Amém. Glória a Deus. Abre lá comigo, lá em João 19, 26 e 27. Na terceira palavra da cruz. Diz assim: vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse-lhe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo
a tomou para casa. Jesus ali olha para a mãe dele, para Maria, e para o seu discípulo, e fala: eis aí o teu filho. Depois ele olha e fala: eis aí a tua mãe. O interessante ao ver esse cuidado e essa afeição que tinha com o discípulo, essa afeição de filho com a mãe, esse cuidado que Jesus teve antes de partir, antes de fechar seus olhos naquela cruz. Esse cuidado que muitas vezes nós temos que ter um com o outro, essa afeição. Quando nós temos afeição por alguém, ontem, essa semana aí, nessa semana nós tivemos aí uma morte de um amigo e algo que eu vi que ele deixou um legado. Eu passei pelo velório e eu não consegui entrar de tantas pessoas que tinha naquele velório. Não consegui entrar, mas pude ouvir algumas palavras de pessoas testemunhando sobre a vida daquele homem. E o que um pastor estava dizendo naquele momento é que o Senhor Jesus, Ele cuida, que Deus cuida de nós, Deus cuida da família, porque Ele tem uma afeição, Ele tem um cuidado conosco. E aqui eu vejo o cuidado de Jesus com a sua mãe e o cuidado com esse discípulo. Então você não vai ficar desamparado. Você tem um filho para cuidar de você. Você tem uma mãe para cuidar de você. O Senhor, Ele sustenta, Ele cuida daqueles. Nós não podemos, às vezes nós ficamos preocupados. Como vai ser? A madrinha da minha mãe faleceu também na segunda-feira, nessa semana. E a preocupação era, como vai ficar o menino? Porque ela tinha um menino especial. É um moço, mas praticamente uma criança. Que só ficava com ela, só queria que ela cuidasse. E todos falam: Deus dá jeito para tudo. Foi isso que nós ouvimos. Deus dá jeito para tudo. Deus cuida. Jesus cuidou do seu discípulo. Jesus cuidou da sua mãe, mesmo na morte. Essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa noite. A terceira palavra que Jesus nos deixou. Desse cuidado, dessa afeição que nós temos que ter um com o outro. Que você possa meditar nas palavras de Jesus. Tudo que nós falamos aqui agora. Sobre perdão, sobre salvação, sobre afeição e o cuidado do Senhor. Amém, amados. Uma palavra de perdão, uma palavra de salvação, uma palavra de afeição e cuidado. Jesus deixando o seu discípulo amado, que era o discípulo mais novo, para ser cuidado pela sua própria mãe. Sua mãe, tão querida, mulher bendita entre todas as mulheres, já tinha perdido o seu marido, agora estava ali na cruz, perdendo o seu precioso filho, mesmo que por instantes, porque ela acreditava em Jesus como o Salvador deste mundo. Ela deixa para que o seu discípulo amado cuide da sua mãe também em todas as suas necessidades. Jesus era alguém atencioso até nos últimos momentos da morte. Atencioso com todos. Mas houve um momento que foi um momento de desamparo. Na crucificação, como o pastor Rogério colocou aqui, né? Alguns se lembraram, depois de estar ali ao lado dos ladrões, alguns se lembraram das suas palavras. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: ei,
Você que destruiu o santuário em 3 dias, o reedifica. Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e escribas e anciãos zombavam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as horas da tarde. Às 3 horas da tarde, por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: a 4ª palavra da cruz, uma palavra de desamparo, perdão, salvação, afeição, desamparo. Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? A grande agonia do nosso Senhor provavelmente continuou por 3 horas inteiras, ao final das quais, desta forma, enquanto sofria do próprio Deus, o que era inexprimível: Deus meu, por que me desamparastes? Assim o nosso Senhor expressa imediatamente a sua confiança em Deus, bem como uma sensação profunda de angústia por Deus permitir que os poderes das trevas, por Deus permitir isso. É interessante esse processo. Uma angústia recaíssem sobre ele, retirando as confortantes manifestações da sua presença e enchendo a sua alma com a terrível sensação da ira devida aos pecados que ele carregava sobre si. Olha lá o Salmo 22:1, o que ele diz. Salmo 22:1. Glória a Deus. Abre comigo lá em João 18:28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a falar, lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaria. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgar segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer.
Vai para 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço isopo, e lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Querido, eu começo a ver Jesus passando uma angústia, sede. Não sei se você já se imaginou, quando você está aquele calor e você fala: nossa, estou com sede. E às vezes seca a garganta e muita coisa acontecendo ao seu redor, pessoas te acusando, pessoas te apedrejando, falando um monte de palavras para você, e você não poder falar nada, e ao mesmo tempo ali a garganta começa a ficar seca. Aquela angústia, naqueles momentos que sabia que qualquer momento ele iria morrer. Jesus passou como ele passou lá atrás, no 18. Aquela angústia, foi acusado diante de Pilatos. Estava diante de Pilatos, sendo acusado, tendo uma conversa com Pilatos. Depois ele vai para a cruz, ele foi crucificado. E alguém, ora com sede, o soldado coloca numa esponja, molha com vinagre, ensopa com vinagre e leva café até a sua boca. Com sede, garganta seca. Vinagre, às vezes eu não gosto de vinagre nem na salada. Eu prefiro pôr um limão do que pôr um vinagre. Eu não gosto de vinagre. Imagina com sede e colocando aquele negócio na sua boca. Essa angústia que Jesus passou nesses últimos minutos, nós não passamos nem um pouquinho. Às vezes nós costumamos dizer: estou angustiado, estou passando por uma luta, estou passando por algo terrível. Tudo que acontece, fica chateado. Nós ficamos chateados por qualquer coisa. Você imagina Jesus ali, ele não podia nem ficar chateado. Talvez ele estaria chateado naquele momento, pensando tudo o que estava acontecendo. Mas ele só estava esperando o Pai chamar. Só estava esperando o Pai falar: está consumado. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Uma palavra de perdão, uma palavra de salvação, uma palavra de amparo, de cuidado, de amor, uma palavra de angústia, uma palavra de sede, um sentimento humano, em que Jesus demonstra ser ao mesmo tempo homem e Deus. Sofreu o sofrimento que nós sofremos, morreu a nossa morte, para que tenhamos vida, e vida em abundância. Logo após esse trecho que o pastor Rogério leu, nós temos a sexta palavra da cruz: está consumado. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando, entregou o seu espírito. Quando fala está consumado, ele fala desse sofrimento. Qual o sofrimento de Jesus?
O que Jesus fez para sofrer? Ele comprou a nossa redenção. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela sua morte fomos salvos. Pelo seu sangue fomos perdoados. Pela sua ressurreição acessaremos o céu. Meu sofrimento, a compra da redenção do homem. Agora, a última palavra, uma palavra de entrega, uma palavra de entrega, está lá em Mateus 27:50. Olha o que diz, Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Para mostrar que sua vida ainda estava inteira dentro dele. Assim, a expressão original, entregou o seu espírito, pode ser literalmente traduzida uma expressão nas palavras do próprio Senhor: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Lá no Evangelho de João 10:18. Ele morreu por um ato voluntário, próprio e de um modo peculiar a si mesmo. Somente ele, entre todos os seres humanos que existiram, poderia ter continuado vivo, mesmo sob as maiores torturas, pelo tempo que desejasse, ou se retirar do corpo, quando julgasse adequado. Com isso ilustra esse amor que ele manifestou na sua morte. Preste atenção, meus queridos. Na morte de Jesus foi derramado o amor, de tal forma que ele não usou o seu poder para abandonar o seu corpo, logo que foi preso na cruz, deixando apenas um cadáver insensível para a crueldade de seus assassinos, mas continuou a sua morada nele, com uma firme resolução, enquanto foi apropriado. Retirou-se então do corpo, com uma majestade e uma dignidade jamais conhecidas, ou a serem vistas em qualquer outra morte, morrendo, se é possível assim expressá-lo, como príncipe da vida. Jesus manifestou o seu amor na sua morte. Foi por amor que ele se entregou por cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre a sua vida o amor, a esperança, a paz, o perdão, a salvação, o consolo, as misericórdias e a sua santa presença. Ele é o príncipe da vida. Ele é aquele que pode te salvar. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Essa semana é uma semana especial. Domingo estaremos juntos para 3 cultos abençoados. Logo pela manhã tem uma palavra de alvorada. Depois das 8h30, um culto
com o coral aqui especial. Depois, às 10 horas, o culto da família, o culto de Páscoa. E depois, às 19 horas, um culto online que você pode participar com a sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.